Hum, Doeu. Mas a do pé que dói mais. Agora pode deixar eu mostrar. Essa tá pequenininha, menorzinha. Essa foi um pouquinho maior. Todo mundo bem? Agora eu ia acabar minha repaginação. Ia fazer um negócio ali no cabelo. Aí o Luiz foi e faltou. Né? Só falta pintar o cabelo de vermelho. Né? Ah, mas eu ia colocar aquele louro, que é um louro mais fosco. Né? Que é mais chique. Só que isso demora uma tarde inteira. A próxima tarde livre que eu vou ter é na outra quinta. Isso, um corte fecho. Detesto cortar meu cabelo. No feriado não vai dar. Feriado tem. Gente, feriado já programei. Estou gravando uns áudios para um aplicativo do Sexto. Já fiz uma programação intensiva de gravar. Não tem jeito. Porque aí tem silêncio, tem, né, tem concentração, já peguei lá. Feriado já está todo tomado, está todo esquematizado. Aplicativo, celular, tchum, tchum. É isso, daqui a um mês. Muitas coisas do aplicativo são grátis. Não, muitas coisas do aplicativo são grátis, tá? Muitas coisas são gratuitas. Por exemplo, assim, tem uma seção lá de exercício que você vai fazendo exercício, vai tendo aqueles gráficozinhos e tal. Então, em vez de você ficar olhando foto no celular, já que vocês têm mania de ficar mexendo, agora vocês vão ter um aplicativo assim. E outras coisas vão ser pagas. Mas todo mês no aplicativo, um curso vai estar liberado. Então, vamos supor, lá no aplicativo são mini cursos. Então, um curso, vamos supor, só de acentuação gráfica. Ou vamos falar redação oficial, que vai cair agora no DPU. Tá? Então, todo mês um vai estar gratuito. E os outros vão custar $1. Também não tem nada muito caro. Né? $1, R$3. Aí você tem lá o curso para você ouvir, basicamente. Então, eu estou gravando pequenos cursos de áudio para vocês. Porque vocês às vezes falam assim, eu quero estudar. Estou gravando até umas leis. Oi? Que horas que eu durmo? De 00:30 às 6. E normalmente namoro antes de dormir. Então não mata. Não, durmo 00:30. Que eu chego 10h40, dá tempo de tomar uma taça de vinho, namorar, dormir, é conta. Mas, dá para fazer tudo debaixo do sol, gente. O negócio é acordar o quê? Cedo. Estou falando sério, sem palhaçada. O negócio é acordar cedo. Não vou ficar deixando o dia passar, não. E tem que ter um ritmo, não é? Tipo assim, você tem que ter uma rotina. Então, por exemplo, assim, e programação. Vocês estão vendo eu falar que eu estou gravando um áudio que falei assim, no feriado não dá. Nem para pintar o cabelo, nem para cortar, nem para nada. Parece bobagem, mas eu já tinha me organizado. Sabe o que me tira do foco? Nada. Nada. Se eu falar que eu vou gravar no feriado, eu vou. Eu combinei com o menino, falei que se eu te entregar todos gravados no último dia do feriado, que é terça-feira, em 30 dias esse aplicativo está na mão dos meus alunos. Flávia, se você me entregar, está. Então vocês já sabem, eu tenho que entregar, porque senão eu vou ficar com a cara feia para ele, vai ficar parecendo que o erro era de quem? Meu, e eu não quero. Então, é isso. Meninos e meninos, vamos para a regra 5, animadíssimos, já que eu já não vou pintar o cabelo, vamos fazer outras coisas. É a continuação, então você está em objeto que indireto. O que acontece com o seu objeto indireto? Vocês lembram que vocês estavam vendo frases, né? Tudo é a gente tentando pensar uma forma melhor para vocês estudarem. O aplicativo, sabe o que eu acho? Prático. Então, às vezes, a pessoa fala assim, a gente vai fazer Android e
Como é que chamou? iOS. Então vai sair o Android primeiro, mês que vem, aí a gente vai testar. Não, é porque tem que testar. O iOS e o aplicativo tem que estar rodando, que certinho para você ter a licença, tá? Então vai sair o Android primeiro. É bom que eu aceite sugestões, o que a gente pode melhorar em termos de ferramenta e tal, parará. E aí, no mês seguinte, aí a gente faz iOS. Mas já está tudo acertado com o pessoal da programação. Imagina, está fazendo esteira. O menino fala assim, não abre mão de fazer ginástica. Então pode fazer esteira ouvindo, né? Lei 8.112. Não tem nada mais empolgante, não. Se vocês quiserem, eu posso até pôr um ritmo. Eu faria numa boa. Eu acho uma perda de tempo fazer uma coisa só. Se vai fazer caminhar, não pode ser ouvindo a Constituição. Para que você vai ouvir música? Agora, se vai ouvir música, você já aproveita e o quê? Digita um texto, né? Já faz uma coisa mais light e outra mais específica. Bom, vamos primeiro analisar as frases, começando pelo sujeito. Obedeceu-lhe na ocasião. Qual que é o sujeito? Ele. Isso. Então, ele obedeceu-lhe. Tem alguma adjunta adverbial? Tem. Na ocasião, não é quando? Então, isso aqui é adjunta adverbial de quê? É mais tempo do que lugar, né? Então, adjunta adverbial de tempo. Quem obedece, obedece o quê? A, não é isso? É um verbo transitivo indireto e esse lhe é objeto indireto. Só que você consegue entender que a preposição não está aparente? A preposição veio como? Subentendida. Beleza? Deram-me uma informação inadequada. Quem que deram-me? Não é como se fosse um eles, não é, gente? Então, o verbo é transitivo que não dá para saber ainda. Não é? O sujeito é eles. Aí quem dá o quê? Alguma coisa, que é isso tudo, objeto direto, a alguém, que é objeto que indireto. Então, deram-me uma informação inadequada, quem dá alguma coisa a alguém. O pronome também suprimiu a preposição. Suprimiu? Foi? Alguém se referiu ao problema. Qual que é o sujeito? Alguém. Não é o sujeito. Quem se refere o quê? A. Então, eu tenho um verbo transitivo indireto. Não é um verbo transitivo indireto? E o verbo é referir-se. Esse se aqui é parte integrante do verbo. E ao problema vai ser o quê? Objeto indireto. Então, alguém se referiu ao problema, quem se refere a. Necessitava de que o apoiassem. Quem que necessita? E aí? Não é como se fosse eu necessitava? Não é, gente? Quem necessita, necessita de. De que eu necessito? De que o apoiassem. Isso tudo aqui é o objeto indireto, não é? Só que esse objeto indireto, o que tem nele? Um verbo. Então, é um objeto indireto de natureza como? Oracional. Então, necessitava de que o apoiassem. Quem necessita, necessita de. Eu tenho um objeto indireto de natureza oracional. Beleza? E o verbo é transitivo, indireto, pede a preposição de. Até aí, tudo bem? Aqui tinha que ser a mim, nada me interessa. Então, eu tenho assim, ó, a mim, vírgula, nada me interessa. Então, o sujeito é qual? Não é o nada? Nada interessa o quê, gente? A mim. Não tem dois objetos indiretos? O a mim e o me não estão fazendo a mesma função? Como é que chama? Objeto indireto pleonástico. Então, a mim nada me interessa, objeto indireto pleonástico.
ok? Bom, então você percebeu aqui que o objeto indireto, ele completa um verbo que pede preposição. Pode ser um verbo transitivo direto ou transitivo direto e o quê? Indireto. Você não está anotando ainda não, você está só pensando comigo, tá? Que a preposição pode estar explícita ou o quê? Implícita. Até aí você foi? Depois você percebeu que o objeto pode ser representado por nome, que é isso aqui, ó. Nome, pronome, que é esses dois aqui, ó, representados por pronome. E que pode ser representado também por o quê? Oração. Então, o objeto pode ser representado por nome, pronome ou o quê? Oração. Beleza? E depois, você ainda falou comigo o seguinte, que o objeto pode estar sob a forma o quê? Pleonástica. O que é a forma pleonástica? Encontra-se repetido na mesma estrutura oracional. Não foi isso que a gente viu? Sim? Bom, então vou anotar primeiro essas informações. Então, a primeira coisa que você anotou foi assim, ó. Completa verbo transitivo indireto, que eu vou falar na sequência, não é? Completa verbo transitivo indireto. Ou direto e indireto. Então, completa verbo transitivo indireto ou transitivo direto e o quê? Indireto. Responde, aqui, ó, responde às perguntas algo ou alguém responde às perguntas algo ou alguém precedidas de o que, gente? De preposição. Responde às perguntas algo ou alguém precedidas de preposição. Então, quais são as preposições que mais aparecem? A, de, em, por, para, com. Vou só trocar a ordem aqui, vai ficar mais fácil de decorar. Para, com, por, contra. Estas são as que mais aparecem nos objetos, o quê? Indiretos. Se você decorasse essas, para mim, já seriam suficientes, tá? Então, responde as perguntas algo ou alguém precedidas de preposição. Aqui, para você decorar, você pode criar uma frasezinha, tipo assim, ó. Adiem. Só para você lembrar, tá? Para compor contra ou sobre algo. Então, você pensa assim, ó. Quem eu tenho que lembrar? Adiem para compor contra ou sobre algo. Beleza? Isso aqui, essa frasezinha aqui é só para você o quê? Decorar. Tá? Então, adiem para compor contra ou sobre algo é só para você o quê? Decorar. As preposições mesmo, adiem. Só que se você falar adiem, você já lembra. Adiem. Para compor, compor, contra ou sobre algo. Então, fala assim, ó. Lutava. Então, tem assim, ó. Lutava contra o preconceito ou lutava pelo quê? Preconceito. Flávia, você pode lutar pelo preconceito? Eu não, mas tem gente que luta. Né? Então, você tem lutar contra e lutar por. Não pode ser, gente? Lutar contra algo, lutar por algo. Então, adiem para compor
contra ou sobre algo. Depois você vai colocar assim, ocasionalmente, pôs um asterisco e colocou assim, ó, ocasionalmente a preposição vem implícita. Então, ocasionalmente, a preposição vem o quê? Implícita. O que mais que eu sei, além do ocasionalmente, a preposição vem implícita? Que quando o objeto é representado por um nome, ou seja, por um substantivo, a preposição tem que estar o quê? Explícita. Então, aqui, ó, precisava de chocolate para ser feliz, meu caso. Quem precisa, precisa o quê? De. Não tem jeito de subentender, porque chocolate é o quê? Nome, beleza? Então, você vai colocar assim, ó, quando representado, quando o objeto indireto está representado por um nome, a preposição será obrigatoriamente explícita. Então, vamos de novo. Quando o objeto indireto for representado por um nome, então, quando o objeto indireto for representado por um nome, beleza? A preposição será obrigatoriamente explícita. Então, quando o objeto indireto for representado por um nome, a preposição será obrigatoriamente explícita. Aí depois você vai escrever assim, o objeto indireto, outra bolinha, tá? O objeto indireto pode ser representado por nome, pronome ou oração. Então, o objeto indireto pode ser representado por nome, pronome ou oração. Beleza? E você colocou ainda mais uma última bolinha assim, ó. Quando aparece repetido na frase, então, quando aparece repetido na frase, vírgula. Então, quando aparece repetido na frase, vírgula, forma, objeto indireto, pleonástico. Então, quando aparece repetido na frase, vírgula, forma, objeto indireto, que? Pleonástico. Até aí, tudo bem? Agora, a gente vai fazer uma observação, tá? Então, observação. Por que a gente está colocando em observação? Porque se você misturar ali no meio, você não vai dar a devida atenção para esse pedacinho. E ele precisa de muita atenção, tá? Então, aqui, ó, quando representado por oração, a preposição então, aqui, ó, quando representado por oração, a preposição poderá vir o quê? Implícita, desde que não haja prejuízo para o sentido e ou correção gramatical. Desde que não haja prejuízo para o sentido e ou correção gramatical. Então, quando representado por oração,
a preposição poderá vir implícita desde que não haja prejuízo para o sentido e ou correção, o quê? Gramatical. Beleza? Dá para pensando nisso aqui? Sim? Então, vamos ver isso aqui, ó. Visava Então, tem lá assim, ó, visava a um aumento de salário. E aí? Posso tirar esse A? Posso tirar? Fazer assim, visava um aumento de salário? Sim ou não? Gente, vamos ler de novo com a titia, só quando ele for representado por oração. Então, vou grifar esse pedaço aqui. Tem verbo aqui? Não. Vocês são assim, só olha se fica bonito. Não pode olhar se fica bonito. Primeira coisa que eu te falei, ainda estava com glitter já. Não estava circulado aqui de vermelhinho? Só se for oracional. Aqui, ó, visava um aumento de salário. Aumento é verbo? Não, tem artigo antes. Salário é verbo, por acaso? Não, então não é esse caso, não, sou. Isso aqui é um objeto indireto nominal. E sabe o que você anotou no outro quadro? Você anotou que se ele fosse representado por nome, a preposição seria obrigatoriamente o quê? Explícita. Ai, que vergonha. Né? E isso porque você está aqui com a regra. Imagina lá na prova sem a regra. Não, mas aí você vai sair bem, porque é o seguinte. Até lá, você já teve a oportunidade de tomar na tarraqueta aqui. Você já errou, né? Então, isso é um objeto indireto que nominal. Então, aí foi. Aspirava a ser servidor. E aí? Posso tirar? Isso aqui é um objeto indireto. E ele é oracional? É, ué. Como é que você sabe que ele é oracional? Tem um verbo. Aspirava a ser servidor. Beleza? Então, nesse caso aqui, o que está acontecendo? Pode sair o A, não pode? Então, em vez de aspirava a ser servidor, nós vamos fazer aspirava o quê? Ser servidor. As duas formas estão corretas. O que acontece é que a preposição pode vir o quê? Implícita. Ela está ali, só que ela não precisa estar escrita. Isso fica mais difícil de ver. Aí você tem que lembrar da regência. Duvidava de que isso fosse verdade. Na prova do TRF Minas, por exemplo, caiu uma questão, aí lá estava sem o de. Estava assim, ó, duvidava que isso fosse verdade. E um monte de gente achou que a frase estava o quê? Errada. Só que quem duvida não duvida de? Isso não é um objeto indireto? E não é um objeto indireto de natureza o quê? Oracional? Então, pode tirar o de ou não? Em vez de duvidava de que isso fosse verdade, eu posso fazer apenas duvidava que isso fosse verdade. Não dá para tirar isso aqui? Não dava, gente? Duvidava que isso fosse verdade. Então, vamos ver se eu escrevi direitinho. Quando representado por oração, então, se a oração tem que ter o quê? Verbo. Ah, verbo no infinitivo? Não. Antes de você perguntar isso aqui, ó, esse eu coloquei no infinitivo e esse daqui eu não pus. Tá vendo?
Então tem que ter verbo, pode estar no infinitivo ou não. A preposição poderá vir implícita, desde que não haja prejuízo para o sentido e ou correção gramatical, desde que você não mude a frase. E aqui não muda a frase. A primeira preposição era obrigatória. Por que ela era obrigatória? Porque era um objeto indireto de natureza o quê? Nominal. Beleza? Até aí, estamos bem? Sim? Aí você continuou pensando, ainda é observação, só que vai ser observação 2. Ah, então naquela lá eu tenho que escrever observação 1, por favor. Então, observação 2. Aqui, ó, verbos transitivos indiretos que exigem a preposição em quando seguidos de complemento oracional. O que é um complemento oracional? Que tem o quê? Verbo. Quando seguido de complemento oracional, tornam-se transitivos diretos. Olha que mágica. Isso aqui parece muito difícil, mas é muito fácil. Aqui, ó, vamos pegar verbos transitivos indiretos que pedem em. São os que a gente mais fácil de ver. Quem acredita, acredita. Aqui, ó, acreditar em, pode ser crer. Crer em. Beleza? Vamos mais um. Pensar em. Beleza? Se colocar o nome, se tiver um nome antes, qual que é a preposição que tem que ter? Em. Então, acreditava no amor. Quem acredita, acredita em. Agora eu quero colocar uma oração. Então, acreditava. Como é que eu vou fazer? Acreditava em que o amor resolve tudo ou acreditava que o amor resolve tudo? Você vai ter gente colocar um em aqui? Acreditava que o amor beleza? Acreditava que o amor tudo resolve. Aqui, ó. Creio em Deus. Quem crê, crê o quê? Em alguém ou em alguma coisa. Não é isso? Creio em Deus. Creio que Deus me salvará. Então, quem crê, crê o quê? Em alguém. Mas quando você usa uma oração, ó, quem crê, nesse caso, com objeto oracional, crê o quê? Algo. Todo mundo consegue perceber? Tem jeito de você fazer assim, ó, creio em que Deus me salvará? Dá para pôr um em aqui? Creio em que Deus? Não. Então, acredito no amor, tem a preposição, o em mais o aqui, ó. E acredito que o amor tudo resolve. Transitivo direto, OD. Transitivo indireto, OI. Transitivo indireto, OI. Transitivo direto, AD. Sempre. É só quando for um complemento que oracional. Então, olha lá. Verbos transitivos indiretos que exigem a preposição em, quando seguidos de complemento oracional, beleza?
tornam-se transitivos o quê? Diretos. Então, primeira coisa, são só os que exigem a preposição em, não são todos. Isso só acontece se eles estão seguidos de complemento que oracional. Não é só acontece se eles estão seguidos de complemento oracional? Sim. Até aqui vocês entenderam? Posso dar mais um exemplinho com pensar. Pensava em tudo. E pensava que poderia ajudar. Então, aqui, ó, pensava em tudo. Quem pensa, pensa o quê? Em algo ou em alguém. Não é isso? E pensava que poderia ajudar. Quem pensa, pensa algo. Então, esse é um verbo transitivo que direto, não é isso? E isso daqui é um objeto direto. E quem pensa em tudo, aí eu tenho um verbo transitivo indireto, e isso é um objeto que indireto. É até meio lógica a observação. O problema é na hora que você lê um negócio desse, você fica confuso. Você não entende. Então, vamos supor, numa prova do CESP, tá lá assim, ó, acreditava no amor. Aí ele fala assim, o verbo que está completado por um nome exige a preposição em. Primeira coisa que você nem vê o em. Quando você vê no, o menino fala assim, não, vi no. Então, já começa assim, ó. Então, o verbo que está completado por um nome. O menino fala assim, não, estava escrito era amor, nem era Flávia. Nome é substantivo. Então, vocês têm uma criatividade para errar, que é uma coisa sem tamanho. Então, o verbo que está o quê? Completado por um nome exige a preposição em. Não é isso aqui? Se ele viesse completado por uma estrutura oracional, a preposição seria eliminada. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Só que você não consegue nem imaginar isso. Concordam? Então, se ele viesse representado por uma estrutura oracional, a preposição seria o quê? Eliminada. É o que está falando aqui, ó. Verbos transitivos indiretos que exigem a preposição em. Então, o verbo que exige em. Se vier seguido de complemento que oracional, dispensará a preposição. Ele vai virar transitivo que direto. Não é bonito isso? Mas deu para entender, não deu? Fácil não é. Até aqui tudo bem? Bom, aí, então você acabou o que a gente chamou de objeto indireto. Você precisa ver, vou chamar de número 6, verbo transitivo que indireto. Então, número 6, o que a gente vai ter? Verbo transitivo indireto. Se um verbo é transitivo indireto, o que ele vai exigir? O que você acabou de estudar. Objeto que indireto. Então, verbo transitivo indireto, o que a gente sabe é que ele exige objeto indireto. Mas vamos primeiro pensar nas frases, igual a gente estava fazendo, tá? Então, tá lá assim, ó.
Então, olha aqui, vamos primeiro fazer as frasezinhas. Você está vendo verbo transitivo que indireto. Primeira coisa que eu sei. Exige as perguntas algo ou alguém precedidas de preposição. Então, quando eu falo verbo transitivo indireto, o próprio verbo exige as perguntas algo ou alguém regidas de preposição. Então, aqui, ó, jamais me quereria mal. É bom que você vai aprendendo o quereria, não é isso? Esse querer aqui é no sentido de desejar ou de estimar? Estimar, não é isso? O querer no sentido de estimar é transitivo e indireto. Jamais me quereria mal, jamais quereria mal o quê? A mim. Mal, adjunta adverbial de modo. E jamais, o que vai ser? Adjunta adverbial de quê? É uma negação, mas é um tempo também. Vocês conseguem ver que é tempo? Jamais quer dizer em momento algum. Procedeu ao evento na hora marcada. O que é procedeu ao evento? Deu início, não é isso? Então, procedeu ao evento na hora marcada. O que é na hora marcada? Quando adjunta adverbial de tempo. E procedeu ao evento, o que vai ser isso? Verbo transitivo indireto ao evento objeto que indireto. É isso? Proceder no sentido de dar início. Beleza? Assistimos a inúmeras irregularidades. Então, quando eu falo assistimos a inúmeras irregularidades no país, qual que é o sujeito? Nós. Procedeu aqui, era um ele, né? Quem assiste no sentido de ver, assiste a. Verbo transitivo indireto, objeto que? Indireto. No país, adjunta adverbial de lugar. Então, aqui, ó. Primeira coisa que eu sei, que verbos transitivos indiretos exigem para si objetos indiretos. Admitem as perguntas algo ou alguém precedidas de o quê? Preposição. Não admitem essas perguntas? Ok? E podem vir acompanhados de adjunto adverbial e ou o quê? Predicativo. Não tem problema. Além do objeto, ele pode ter adjunto adverbial e ou predicativo. Beleza? Sim? Então, aqui, ó. Anotou. Então, a primeira coisa que você anotou é o quê? Exige como complemento verbal objeto indireto. Então, exige como complemento verbal objeto indireto. Segunda coisa. Você anotou? Responde as perguntas algo ou alguém precedidas de preposição. Então, respondem as perguntas algo ou alguém precedidas de preposição. E depois, podem vir acompanhados. Então, podem vir acompanhados de adjunto adverbial e ou predicativo. Então, podem vir acompanhados de adjunto adverbial e ou predicativo.
Então, isso é o que a gente está chamando de objeto que indireto. Beleza? E ou predicativo, pode ter os dois. E aí, tudo bem? Aí está no 7. Verbo transitivo direto e indireto. Se você tiver verbo transitivo direto e indireto, o que você vai ter que ter? Os dois, objeto direto e objeto indireto. Então, vamos supor que você tivesse uma frase assim, ó. Então, eu tenho verbo transitivo direto e o quê? Indireto. Informou ao rapaz sobre sua decisão. E aí? O que vai acontecer aqui? Informou ao rapaz sua decisão, o que vai ser isso? Quem informa, informa o quê? Algo, alguém, ou então vamos pôr assim, ó, algo, alguém, mas você ainda poderia falar assim, informar alguém o quê? De algo, ou informar alguém sobre algo, beleza? Então, informou ao rapaz sobre sua decisão. E aí? Aqui está alguém errado. Não está, não? Aqui informou alguém errado, né? Olha aqui. Se você quiser informar errado, você faz isso. Ó. Você coloca duas preposições. Então, nesse caso aqui, qual que é o meu problema? Eu não estou informando nem algo a alguém e nem alguém de algo, nem alguém sobre algo. Porque aqui pode ter qualquer uma das duas, né? O problema é que eu usei dois objetos, o quê? Indiretos, ó. Informou ao rapaz, era aí, não era? E sobre sua decisão era outro o quê? Aí. Não eram dois objetos indiretos? Então, basicamente, o que eu vou ter? Eu posso fazer assim, ó. Informou. O que eu vou ter? O rapaz sobre o quê? Sua decisão. E posso fazer informou ao rapaz o quê? Sua decisão. Sua é pronome, né? Não tem problema. Então, aqui, ó. Ou eu mantenho sobre, de modo que isso aqui seja o objeto que indireto, e o rapaz seja um objeto que direto, ou aqui embaixo, ao rapaz OI, sua decisão o que? OD. E o verbo é o que? Transitivo direto e indireto. Não é isso aqui? Então, essa primeira frase, concluindo, estava errada. Estava fora da norma culta. Só para você entender que uma primeira premissa do verbo transitivo direto e indireto é ter complementos o quê? Distintos. Os complementos têm que ser diferentes, tá?
Aí, Flávia, como que eu corrijo? Nesse caso, tanto faz. Eu posso ter primeiro OD, depois OI, e posso ter primeiro OI, depois OD. Então, tanto faz. Ok? Dá para pensar nisso aqui? Sim. Aí continuava aqui, ó. Jamais me daria essa resposta. O que é o jamais? É adjunto adverbial de negação e de tempo, que você já viu. Então, adjunto adverbial. Quem dá, dá o quê? Algo a alguém. Essa resposta é o quê, gente? Objeto direto. E o me, objeto indireto. E o verbo dar é transitivo, direto e indireto. Então, jamais me daria essa resposta, jamais daria a resposta a alguém. Não é isso? O sujeito aqui, ó, ele, e aqui nós. Preferimos o medo à atitude. Qual que é o sujeito aqui? Nós. Quem prefere, prefere algo a algo. Objeto que direto e indireto, então o verbo é VTDI. Esse daqui o verbo era nada. O verbo era errado. Então, a primeira pergunta que eu vou te fazer é o seguinte: o que um verbo precisa para ser transitivo direto e indireto? Ele precisa ter dois objetos. Ele precisa ter objeto direto e objeto que indireto. Então, para ser transitivo direto e indireto, ele precisa dos dois. Ele precisa ter OD e OI. O que mais que acontece com esse verbo? Ele pode ter adjuntos adverbiais? Pode. Pode ter predicativo? Pode, porque adjuntos adverbiais e predicativo podem acompanhar o quê? Qualquer verbo. Não tem essa regra mesmo? Então, adjunto adverbial e predicativo pode acompanhar qualquer verbo. Tá certo? Então, aqui, ó. Primeira coisa que a gente vai falar é o seguinte. Exige. Então, verbo transitivo direto e indireto. Exige complementos verbais de naturezas distintas. Então, exige complementos verbais de naturezas o quê? Distintas. Beleza? Aí, tudo bem? Aí, depois, o que mais que eu sei? Pode ter OD mais OI ou OI mais o quê? OD. A ordem não importa, né? Então, existe complementos verbais de naturezas distintas. Pode ter OD mais OI ou OI mais o quê? OD. Então, existe complementos verbais de naturezas distintas. Pode ter OD mais OI ou OI mais OD. Correto? O que mais que eu sei sobre esse verbo? Pode vir acompanhado de adjuntos adverbiais e ou predicativos. Não pode ter os dois? Então, pode vir acompanhado de adjuntos adverbiais e ou predicativos. Ok? Bom, aí você está no 8.
Então, olha o que você tem no 8. Adjunto adverbial. Vamos supor que eu tivesse assim, ó, morreu. Então, olha lá. Eu tenho adjunto adverbial. E o adjunto adverbial, eu já sei que é uma palavra ou expressão que exprime o quê? Circunstância. Então, aqui, ó, as coisas que eu já sei, isso aqui, ó, circunstância. Se ele for representado por um advérbio, ele é invariável. Mas se for uma locução adverbial, aí o que acontece? Pode variar, não é isso? Eu sei que o adjunto adverbial pode acompanhar qualquer o quê? Verbo. Não sei isso? Então, você copiou só as frasezinhas para a gente pensando nisso. Bom, então olha aqui. Vamos começar assim, ó. Quem morreu? Não pode ser ele, não é isso? Em Londres, não é onde que ele morreu? Não é onde? Então, isso é um adjunto adverbial de lugar. Aos 20 anos, é adjunto adverbial. Eu posso falar que é de tempo, Flávia? Poder, você pode. Mas você concorda comigo que não é bem o tempo? O que está te falando quando é que ele morreu é isso aqui, ó. Por volta de abril do ano que passado. Isso é adjunto adverbial de tempo, não é, gente? Isso daqui está te indicando que ele morreu velho ou jovem? Jovem. Mas é uma circunstância da morte. Ele morreu ainda o quê? Jovem. É uma das circunstâncias. Eu vou chamar só de adjunto adverbial.
Se lá falasse que era de tempo, é possível aceitar, não é, gente? Não é, gente? Porque a pergunta é quando? De tuberculose é adjunta adverbial de quê? É de causa, não é não? Adjunta adverbial de causa, né? De que ele morreu? Não é a causa da morte? Não é, gente? Modo poderia ser se ele morreu sorridente, né? Então, adjunta adverbial de causa. Ela não encontrou no local pessoas que lhe dissessem o que houve ali. Primeiro adjunta adverbial, qual que eu tenho? Não. Adjunta adverbial de negação. No local, também é adjunta adverbial, só que é de quê? E o ali? Adjunta adverbial de lugar. Beleza? Aí se na prova veio assim, ó como é que a vida do menino muda, porque ele não está conseguindo nem entender o que eu estou falando. Na prova veio assim, os dois adjuntos adverbiais de lugar presentes no período têm referências distintas, verdadeiro ou falso? Os dois adjuntos adverbiais de lugar presentes no período têm referências distintas. Vocês não entenderam, lindos. É claro que tem. O que é no local? É onde que ele o que? Encontrou. O no local está modificando encontrou. O referente dele é encontrou. Não é? E o ali? Qual que é o referente? É onde que o que? Houve. Não encontrou no local pessoas que lhe dissessem o que houve ali. Beleza? Então, os dois adjuntos adverbiais de lugar têm referentes distintos. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Esse tipo de questão, quando você explica, fica fácil. O problema é o aluno conseguir entender o quê? Sozinho, tá? Bom, depois, o rapaz hoje parece ser uma pessoa melhor. E aí? Hoje, que é um adjunto adverbial de quê? De tempo. Perfeito até aqui? Estávamos entre amigos durante o ocorrido. Quem estávamos entre amigos? Quem estávamos, gente? Nós. Beleza? Então, nós estávamos entre amigos durante o ocorrido. O que vai ser entre amigos? Durante o ocorrido é adjunto adverbial de tempo. E entre amigos, não dá para definir direito. Não é bem de companhia, porque senão você não diria estávamos entre amigos. Você diria estávamos o quê? Com os amigos. O que você quis ressaltar não era com quem que você estava, mas o fato de a situação ser de intimidade ou de formalidade? Intimidade. Estão entendendo que o sentido aqui é de intimidade e não de companhia? Bom, então, uma coisa que você já aprendeu é o seguinte, nem todo adjunto adverbial pode ser subcategorizado. Esse negócio da gente falar assim, é de tempo, é de lugar, é de modo, ajuda, mas não resolve. Ou seja, não é tudo. Beleza? As principais perguntas dos adjuntos adverbiais, se pegar só mais para cá, ó, vou de lá para cá. As principais perguntas dos adjuntos, não, pode pôr aqui mesmo. As principais perguntas, pode pôr do lado de cá. Isso, tá ótimo. As principais perguntas dos adjuntos adverbiais são onde, como, porque aí cabe tudo junto. Ó. Por quê? Para quê? Quando? Quanto? Com quem? São as mais comuns. Mas além dessas, existem outras. Existem infinitas outras. Nem sempre é possível subcategorizar. Aí o menino cutuca o coleguinha e fala assim, ô Flávia, oi, estou com uma dúvida. Você está falando adjunto adverbial? Estou achando que hoje, por exemplo, para mim, não é adjunto adverbial, é advérbio.
Dá para ser os dois? Dá para ser os dois ou não? Claro que dá. Sabe o que acontece? Advérbio é classe. Então, aqui, ó, todo advérbio é um adjunto adverbial. Toda locução adverbial é um adjunto adverbial. Entenderam? Então, adjunto adverbial é função sintática e advérbio é a classe. Um pronome não funciona como sujeito? Ela é bonita. Vamos fazer uma frase Teletubbies para você entender. Sintaticamente, ela é o quê? Sujeito é verbo de ligação e bonita é predicativo do sujeito. Morfologicamente, o que bonita é? Adjetivo. Isso é verbo. E isso daqui é o quê? Pronome. Então, a análise morfológica é uma coisa, a análise sintática é outra. Todo advérbio e toda locução adverbial, então todo advérbio e toda locução adverbial funcionam como que adjuntos adverbiais. Não é? Funcionam como adjuntos adverbiais? Flávia, o hoje aqui poderia estar entre vírgulas? Poderia. É um adjunto adverbial curto, portanto as vírgulas são facultativas. Isso a gente vai ver em pontuação, mas poderia, tá? Bom, então o que você vai ter que falar sobre os adjuntos adverbiais para mim? Primeira bolinha. Então você colocou lá assim, ó, adjunto adverbial, bolinha. Exprime circunstância, vírgula. Então, exprime circunstância, vírgula. Modificando. Então, exprime circunstância, vírgula, modificando o verbo o adjetivo ou o próprio advérbio. Então, exprime circunstância, modificando o verbo, o adjetivo ou o próprio advérbio. Beleza? Sim? Depois, quando representado por advérbio, vírgula, quando representado por advérbio, vírgula, é invariável. Então, se ele for representado por um advérbio, como é que ele vai ser? Invariável. É o caso do hoje ali, do não, todo mundo entende? Sim? Se representado por uma locução adverbial, o que é locução? Pode ter mais de uma palavra, não é isso? Se representado por uma locução adverbial, vírgula. Então, se representado por uma locução adverbial, vírgula, pode variar. Então, se representado por uma locução adverbial, o que acontece, gente? Pode variar. Não, locução adverbial mais de uma palavra. Então, o que eu estou querendo dizer? Vamos supor que eu falasse assim, ó, ela mora aqui. O aqui varia? Não. Agora, se eu falasse assim, ó, ela mora em mais de um lugar. Varia? Varia? Pode. Ela mora em 2 cidades. Ela mora em vários locais. Vai, Flávia, como que a pessoa mora em vários locais? Tem jeito? Tem, ué. Tem, claro que tem, ué. Você pode sair por aí tendo 3 casas, não tem? Tudo é possível. Se tem gente que tem 3 esposas, imagina 3 casas. Não é isso? 3 casas é o mais fácil. Já viram que os moços do Nordeste têm 3 esposas? Quando é igual o MC Catra, uma sabendo da outra, eu acho que logisticamente é mais fácil.
O problema é quando uma não sabe da outra. Eu acho, tipo assim, uma genialidade. Né? Imagina o cara ter 3 e nenhuma nunca ficar sabendo, só descobrindo o enterro dele. O cara é um mestre. Né? Tipo assim, tem que ser estudado esse moço. Beleza até aí? Então, quando é representado por uma locução adverbial, pode o quê? Variar. Aí depois você colocou mais uma bolinha, pode acompanhar qualquer tipo de verbo. O que quer dizer pode acompanhar qualquer tipo de verbo? Quer dizer que o adjunto adverbial, ele pode estar com o verbo intransitivo, que é o caso aqui, ó. Intransitivo, transitivo direto, que é o caso do encontrou. Parece ser verbo de ligação. E esse estávamos, como é que é? Hã? E esse estávamos é intransitivo. Você acabou de combinar comigo que se um verbo vem seguido apenas de adjunto adverbial, o que ele é? Intransitivo. Não tem só adjuntos adverbiais? Não é, gente? Então, ele é um verbo como? Intransitivo. Uma pessoa melhor é qualidade do rapaz, é predicativo do sujeito. Beleza? Então, você escreveu que ele pode acompanhar qualquer verbo. Você colocou agora uma outra bolinha dizendo assim, ó. Nem sempre pode ser subcategorizado. Então, nem sempre pode ser subcategorizado. O que vai ser esse subcategorizado? Modo, tempo, intensidade. Tem hora que não dá para fazer isso. Então, nem sempre pode ser subcategorizado. E o que mais que eu sei sobre ele? O que mais que eu sei, gente? Admite as perguntas. Onde, como, por quê, para quê, quando, quanto, com quem, entre outras. Não é isso? Então, ele admite essas perguntas aqui, não admite? Então, nem sempre pode ser subcategorizado, igual esse daqui, não é? E admite essas perguntas aqui. Onde, quando, por quê, para quem. Não admite? Isso aqui é só você pensar o seguinte, tudo que alguém ia te perguntar se você chegasse atrasado na sua casa, consideravelmente, né? Então, resolveu hoje, quinta-feira, né, dia que tem gente que gosta de praticar um delito, um ato criminoso, vai, fala assim, vou dar o perdido. Chega lá por volta de 2 horas da manhã, tá bom? Você aguenta trabalhar no outro dia, chegando 2. Eu não aguentaria, tá? Já estou fora de forma. Se eu dormir mais de meia-noite, sem chance. No outro dia eu sou assim. Ninguém. Então, vou supor que então vou chegar meia-noite, tá? Aí a pessoa vai me perguntar o quê? Primeira pergunta, onde eu estava? Depois vai ser essa daqui, ó. Com quem eu estava? Porque parece que a gente não pode sair sozinha, né? Então, com quem eu estava? Não, depois vai me perguntar se eu sei que horas são. Você sabe que horas são? Então é quando? Não é isso? Depois vem uma chantagem emocional. Como que isso foi acontecer? Não é isso? Como que isso foi acontecer? Esse é o tanto que você me ama, não é? Então, isso aqui. Aí depois vai perguntar por que que você não avisou, não atendeu ao telefone, não é isso? E se fosse do meu tipo, ia perguntar só para que você voltou. Ia fazer uma pergunta bem simples. Ia falar assim, para que você chegou essa hora? Não tem paciência nenhuma. Uma pessoa melhor predicativo do sujeito. Está dando qualidade do rapaz. O rapaz hoje parece ser uma pessoa melhor, qualidade dele. Posso. Essa segunda aqui? Essa. Ela não encontrou no local pessoas que lhe dissessem o que houve ali. Eu só marquei os adjuntos adverbiais, né?
Então, primeiro adjunto adverbial não, segundo adjunto adverbial no local e o outro ali. Por que que o verbo é transitivo direto? Quem encontra, encontra algo ou alguém. Não é isso? Aqui no quadro tem vários exemplos de locução adverbial. O que que a gente combinou que era locução adverbial? Quando tem mais de uma palavra. Isso aqui é um adjunto adverbial representado por uma locução adverbial. Esse também locução, esse também locução, esse também locução adverbial. E esse é locução adverbial? Não, esse é representado por um advérbio. E esse? Tem mais de uma palavra? Locução adverbial. E esse? Advérbio. E esse? Advérbio. E esse aqui, durante o ocorrido? Locução adverbial, locução adverbial. Então, locução é quando tem mais de uma palavra. E advérbio quando tem uma palavra só. E os dois, tanto o advérbio quanto a locução adverbial, são tipos de adjuntos adverbiais. Então, está aqui, ó, advérbio e locução adverbial. Os dois constituem casos de adjunto adverbial. Então, o adjunto adverbial ele é formado por advérbios ou locuções o quê? Adverbiais. Combinado? Dá para pensar, então? Então, os adjuntos adverbiais. Como eu faço, Flávia, para não confundir objeto indireto com adjunto que adverbial, que é super comum, tá? Então, aqui, ó, você confunde objeto indireto, você pode até achar que não, com adjunto adverbial. Sabe o que eu brinco? Eu brinco assim, ó, que adjunto adverbial é igual salada. Se você não comer primeiro, não come depois. É basicamente assim. Ah, se eu não for lá e comer a saladinha, vocês acham que depois do filé surpresa eu vou voltar e falar assim, agora eu quero comer brócolis? Nem palpito. Concorda comigo? Nada. Então, basicamente é assim, ou você vai primeiro na saladinha ou você vai comer errado. Não vai comer errado? Então, funciona assim, ó. Tá lá na sua prova assim, ó. Chegou de Londres. Se você não procurar isso primeiro, provavelmente você vai fazer assim, ó. Quem chega, chega de. E na hora que você fez quem chega, chega de e circulou, eu já sei que você está quase errando. Por que que eu sei que você está quase errando? Porque na sua cabeça já está com vontade de colocar um objeto que indireto. Isso aconteceu porque você circulou a preposição. Então, na minha cabeça eu já fiz o contrário. Chegou de Londres. Aí eu perguntei assim, isso aqui não é de onde que a pessoa chegou? Não é de onde? Se é de onde, isso aqui é um adjunto adverbial de lugar. Se isso é um adjunto adverbial, o verbo não está acompanhado apenas de adjuntos adverbiais, o que esse chegou vai ser? Verbo intransitivo. Não é isso, gente? Não é? Agora vamos supor que eu tivesse assim, gostava de Londres. Aí o menino vai e acha que é lugar, ó. Vamos pensar também. Na prova do TRT, tinha uma questão gostava de Londres, TRT Minas, 2009 mesmo. Tá? Tinha uma questão lá que era gostava de Londres e era de Londres mesmo. Os meninos tudo erraram, porque acharam que era adjunto adverbial de lugar. Para, né? Olha aqui, ó. Adjunto adverbial de lugar não é uma circunstância? Não é, gente? Para ser uma circunstância, tem que ser onde você esteve, onde você está, ou onde você o quê? Estará. Vamos raciocinar comigo. Chegou de Londres, não é onde que ele esteve? Não é, gente? Então, é a circunstância mesmo. Circunstância tem que ser onde você está, esteve ou estará. Beleza? Agora, gostava de Londres, significa que você esteve em Londres? Você pode gostar de Londres sem nem ter conhecido Londres? Eu gosto da Grécia, nunca fui à Grécia. Não preciso nem ter visto desenho, eu prefiro até imaginar.
Não é isso? Então, nesse caso aí, não há necessidade de você estar lá para gostar de lá. Então, quem gosta, gosta de algo ou de alguma coisa. Só coincidiu de você estar gostando de um o quê? Lugar. Mas isso aqui é objeto que indireto. Porque não é circunstância. Todo mundo vê? Por que que não é circunstância? Não é onde eu estou, não é onde eu estive, nem é onde eu que estarei. Então, isso é um verbo transitivo indireto. Correto? Sim. Sim, sim, sim. Então, ok, agora está no 9. O que você vai ter no 9? Predicativo. Vamos supor que se eu tivesse a vida é isso. Nós somos 4. Vamos começar pelo sujeito, tá? Pode copiando, vou apagando para o lado de cá. Olha o que acontece. A vida é isso. Qual que é o sujeito? A vida. O que é o é? Não, verbo de ligação. E o isso é o quê? É um predicativo do sujeito. Aí o menino vira e fala assim, pronome indefinido. Primeiro que não é indefinido, meu filho. É pronome o quê? Demonstrativo. E segundo que pronome demonstrativo é classe, não é função. Quando você fala que a vida é isso, o isso ele está fazendo o quê em relação à vida? Dando qualidade. O problema é que quando você fala predicativo, o menino na cabeça dele supôs que predicativo só pode ser adjetivo, mas isso não é verdade. A vida é isso. Se você aponta para um casal beijando na boca no muro da escola, o que a vida é? Safadeza, não é? É isso, mas é um isso safadeza. Se você passa a vida é isso, aí mostra ali embaixo do viaduto o povo, né, usando crack, usando droga. O que você quer dizer? Desigualdade social, problema, miséria, não é isso? Então, basicamente, você deu uma posicionada no seu isso. O isso, então, ele é qualidade, só que ele tem a ver com aquilo que está sendo observado. Mas não é qualidade? Nós somos 4. Qual que é o sujeito? Nós. O que é somos? Hã? Verbo de ligação. E 4? Predicativo do sujeito. Então, esse 4 dá uma qualidade para o nós, não dá?
Não dá, gente? Flávia, mas eu achava que 4 era numeral, mas 4 é número. A diferença é o quê, gente? Que ele está funcionando como qualidade. Não é isso? Até varia. Se fosse 2, por exemplo, nós somos 2, nós somos 2. Não varia? Você vê que não é advérbio. É o 4 que não tem gênero, mas 2 tem 200. Julgou o rapaz capacitado. Ele. Quem julga, julga o quê? Algo ou alguém. Verbo transitivo direto, o que o rapaz vai ser? Objeto direto. E capacitado não é uma qualidade do rapaz? Não, é predicativo do objeto. Então, existe tanto o predicativo do sujeito, quanto o predicativo do objeto. Ele era um amor de pessoa. Qual que é o sujeito? Ele. O que é um amor de pessoa, gente? Não é qualidade ou característica dele? Não é, gente? Então, o que vai ser isso? Predicativo do sujeito. E o era? Verbo de ligação. Acordou nervoso naquele dia. Quem que acordou? Ele. Nervoso, o que é naquele dia primeiro? Adjunta adverbial de tempo. O que vai ser nervoso? Não é modo, porque se fosse ela, ela teria acordado como? Nervosa. É predicativo do sujeito. E o verbo? Não pode ser de ligação, porque ele não está na lista. É intransitivo. Beleza? Primeira coisa que eu quis te mostrar é o seguinte. Quando a gente fala predicativo, a gente pensa assim, ó, qualidade, característica ou o quê? Estado. É verdade. Por exemplo, nós somos 4, é uma característica. Capacitado é o quê? Qualidade. E nervoso deve ser o quê? Um estado. Não deve ser um estado? Então, pode indicar qualidade, característica ou estado. O que mais que eu sei sobre o predicativo? Ele é sempre representado por um adjetivo? Não. Ele pode ser representado por adjetivo, que é o mais comum, igual capacitado e nervoso, mas ele pode ser representado por pronome, por numeral, por substantivo e até por uma o quê? Locução. O que você entende que é locução? Mais de uma palavra. Flávio, mas ele pode ser representado por substantivo? Sim, ele já é homem. Homem não é um substantivo? Não é? Ele já é homem. Não posso falar isso? Posso. Então, ele pode ser representado por adjetivo, pronome numeral, substantivo ou locução. Pode acompanhar qualquer tipo de verbo. Aí eu tentei variar, ó. Transitivo direto, ligação e verbo que intransitivo. Pode se referir tanto ao sujeito quanto ao objeto. Então, te dei predicativo do objeto e do sujeito. De modo, gente, que tudo que poderia acontecer na teoria, eu exemplifiquei. Eu exemplifiquei qualidade, característica e estado. Exemplifiquei ele sendo adjetivo, pronome, numeral e locução, por exemplo. Não é? Acompanha qualquer verbo, te provei isso. Pode se referir tanto ao sujeito quanto ao objeto. Então, agora você vai escrever para mim. Predicativo. Vamos lá, predicativo, primeira bolinha. Exprime qualidade, característica ou estado. Então, exprime qualidade, característica ou estado. Beleza? Depois, o que eu vou ter? Pode ser representado por. Então, pode ser representado por adjetivo, pode ser representado por adjetivo, pronome,
numeral, substantivo ou locução. Então, pode ser representado por adjetivo, pronome, numeral, substantivo ou o quê? Locução. É isso? Depois, pode acompanhar qualquer tipo de verbo, não é exclusivo do verbo de ligação, né? Então, pode acompanhar qualquer tipo de verbo. E, por fim, pode se referir tanto ao sujeito quanto ao objeto. Está ficando mais clara a teoria? Está dando para entender? Porque olha o que a gente fez. Pegamos aquelas 30 frases, bagunçamos sua cabeça, né? Aqueles pensamentos iniciais. Mas agora você está vendo tudo de novo e cada um com seu exemplo. E ainda aqui no 10, a gente vai fazer um quadrinho que resume as suas dúvidas. Tipo assim, ó, se você quiser saber se uma coisa é possível, impossível ou não, o quadrinho te responde. Então, é um quadro em que a gente combina os termos. Então, eu tenho aqui, ó, os verbos e os complementos. O que eu tenho de acompanhamento possível? Adjunto, adverbial, objeto direto, objeto que indireto e predicativo. E quais são os tipos de verbos possíveis? Verbo que intransitivo, transitivo, direto, transitivo indireto, direto e indireto e verbo de ligação. Beleza? Esse pra cá, esse que é retardamento mesmo. Então, olha o que a gente está olhando. A gente vai colocar P para possível, O para obrigatório e I para o que for o quê? Impossível. Vamos pensar aqui primeiro. O que acontece com o adjunto adverbial? O que você leu lá na teoria? Ele pode acompanhar qual verbo? Adjunto adverbial pode acompanhar qual verbo? Qualquer um. Então, aqui, ó, possível, 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 possível. Não é qualquer um? O que você viu do predicativo agora? Pode acompanhar qualquer verbo. Possível, possível, possível. Só que quando chegar no verbo de ligação, o predicativo é mais que possível. O que ele vira? Obrigatório. Então, com o verbo de ligação, ele é obrigatório. E você sabe que para ser verbo de ligação, tem que estar onde? Na lista. Então, você já vai escrever aqui, ó. Para ser verbo de ligação, tem que estar na lista, mais o quê? Predicativo obrigatório. Não é, gente? Não é isso? Sim? O objeto, ele é impossível onde? Com verbo intransitivo. E ele é impossível também com verbo de o quê? Ligação. Se o verbo é VTI, o OD é impossível. Se o verbo é VTD, o OI é impossível. Não é isso que acontece? Verbo transitivo direto, objeto direto obrigatório. Transitivo indireto, objeto indireto obrigatório. E transitivo direto e indireto, os dois objetos são
obrigatórios. Então, toda vez que você ficar em dúvida se uma coisa pode ou não acontecer, o que você vai ter que olhar? Essa tabelinha. Você vai falar assim, adjunto adverbial é só com verbo intransitivo? Se você supuser isso, basta olhar a tabela que você vai achar que sim ou que não. Adjunto adverbial é só com verbo intransitivo, gente? Não. Então, só de olhar a tabela, a sua suposição já muda, não muda? Não, é só com verbo o quê? Intransitivo. Existe objeto com verbo de ligação. Existe. Objeto com verbo de ligação, gente, existe. Isso aqui? Não. Estão entendendo? Sim. De verdade, verdadeirinha. Tá. Então, gente, até aqui a gente terminou a transitividade. Esses 10 conceitos são os conceitos básicos de predicação. Beleza? Aí nós vamos corrigir exercício no próximo bloco e na aula que vem continua normal.